Bom dia, turminha. Tudo bem? Vamos mais um dia? Revistinha nossa, Território Team, você tem 13 novas mensagens. As cartas de Paulo, uma viagem pela história da redenção. A nossa aula de hoje, nós estamos na lição número 7, ok? Conta as bênçãos. O que significa isso, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje de uma grande notícia que você tem que contar para as pessoas e que se tornou uma bênção para você, né? Se tornou o quê? Um presente, que é a justificação pela fé. Justificação pela fé? O que é isso, tio Du? Não estou entendendo. O que você quer chamar de justificação da fé? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar com um momento de oração? Feche seus olhinhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Agradeço, Senhor, por esse momento de escola dominical e peço que o Teu Santo Espírito visite tanto os meus amigos que estão assistindo essa aula, quanto a mim como professor que vai tentar trazer aqui esse ensinamento tão importante de a justificação pela fé, aquilo que Cristo fez por nós para nos salvar da morte eterna. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, para você entender mais ou menos a lição de hoje, eu preciso que você lembre-se comigo de uma historinha que eu já contei aqui na escola dominical, que no mundo aconteceu um crime cósmico. Exatamente, um crime cósmico. Crime é algo de errado, que você tem um criminoso que cometeu isso de errado e você tem uma vítima, ok? Quem são os criminosos? A humanidade, tá? E quem é a vítima? Deus, o Criador. Como assim, tio Du? Então vamos lá. Lembra? Adão e Eva são os representantes da humanidade. Os representantes. Deus criou o mundo e criou o homem e a mulher, a humanidade. E colocou eles no mundo para que eles pudessem ser os sacerdotes do mundo. O mundo que Deus criou é como se fosse o templo de Deus. E Adão e Eva eram os sacerdotes, aqueles que iam governar esse mundo junto com Deus, onde Deus ia habitar nesse templo, e Adão e Eva seriam os sacerdotes dele, ajudando a governar, participando, num relacionamento de amor com Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. O problema é que isso geraria uma relação de união, de comunhão, tudo junto. Mas Adão e Eva resolveu não depender de Deus. A humanidade resolver se virar contra o seu Criador. Nós não dependemos, nós queremos conhecer as coisas por nós mesmos, sem depender do Senhor. E Adão e Eva comeu do fruto. O comer do fruto significa pra gente o quê? Que a humanidade rompeu com Deus. A humanidade, que é criatura, que foi criada por Deus, fala assim para o Criador: olha, eu não preciso de você, eu posso tocar minha vida sozinha. E quem é o dono da vida, turminha? Deus. Existe vida fora de Deus? Não, não existe. Então, qual é a consequência desse pecado, dessa ruptura com Deus? A morte. Então, a partir de agora, nós temos aqui um crime cósmico, aonde a humanidade se virou contra o seu Criador e falou: não dependo mais de você. A consequência disso significa morte. Então, veja, eu tenho um crime que foi a ruptura com Deus. A criatura se voltou contra o Criador. Qual é a sentença desse crime? Qual é a condenação? A morte. Então, desde então, a humanidade, que somos nós estamos vivendo aqui na Terra com uma dívida. Nós estamos devendo, por quê? Nós temos que pagar por isso, por esse crime. E qual é a forma de nós pagarmos isso? É através da nossa morte. Então, quando nós falarmos aqui sobre justificação da fé, você tem que saber essa historinha, que eu e você, nós temos uma dívida. Nós estamos aqui tendo que pagar algo para Deus, porque há uma condenação, há uma sentença. E o pagamento
para ser realizado para Deus, é morte. Deu para entender? Então agora eu convido vocês a pregar a Bíblia de vocês, tá certo? Pra gente fazer a leitura aqui. Então eu sei que você tá com a revistinha aí, tudo bem, perfeito. Mas eu quero que você pegue a Bíblia, porque esse momento de escola dominical, você tem que aprender a manusear a Bíblia, não é manusear a revista, tá? Então dá pausa no vídeo e pega lá a sua Bíblia. Ok? Vamos lá então. Ó, eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, tá certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Ele fala assim, olha... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Troquei o 2 com 1, desculpa. Ele fala assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então, olha, Deus pegou uma pessoa que não tinha pecado e transformou ela em pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nossa, Du, tá meio confuso isso. Vamos traduzir então? Olha só, Deus, ele pegou uma pessoa que não tinha pecado e aplicou a sentença da condenação, da morte, para que aquela pessoa pagasse pelo nosso crime. Você já faz tempo que está assistindo Escola Dominical. Quem é essa pessoa que pagou pelo nosso crime, que é esse nosso pecado da ruptura com Deus e não tinha pecado? É claro que você já sabe. Quem é? Jesus. Exatamente. Então, a revista hoje, ela vai ensinar pra gente a justificação pela fé. Mas justificação pela fé, o que significa isso? Justificação, essa palavra justificação, você vai entender a mesma coisa que pagamento. Creditar, dar um crédito. É mais ou menos assim, ó. Imagina que eu e você, nós estivéssemos em dívida com Deus. Tá? Essa dívida, você sabe que é a morte. Mas imagine que a morte fosse um dinheiro, ok? E nós estamos devendo dinheiro para Deus. Como que a gente vai fazer para pagar? Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos. Aí Jesus pega e faz uma transferência para Deus e paga. Então, ele se faz justiça. Ele é o pagamento. É como se ele falasse assim, ó, Deus, é o seguinte, o Eduardo e a galerinha da escola dominical estão devendo para você, mas ó, faz assim, ó, fica com a minha vida para que eles continuem vivendo. É isso que aconteceu. Você já assistiu algum filme de suspense onde o ladrão ali, ele sequestrou uma criancinha e ele tá ali naquela situação toda e aí tá todo mundo ele pedindo dinheiro pela vida daquele lá e aí fica naquela e aí o pai e a mãe da criancinha falam assim, devolve a vida do meu filho, fica com a minha vida, eu quero que você fique com a minha vida no lugar da dele, mas deixe ele viver. Foi isso que Jesus fez, porque existia um crime no universo, uma injustiça contra o Criador. Imagina uma criatura se voltar contra ele. Isso é injusto. Isso não é correto. Então, a partir disso, a justiça para ser feita teria que haver a morte dessa criatura. Mas Jesus, ele fala, não. Deixa eles vivos. Fica comigo, Pai. E se você olhar a Escritura, em João 3,16, a decisão, quem arquitetou a entrega do próprio filho foi o próprio pai. O filho só precisou falar sim. Interessante isso, né? Então veja, é isso que aconteceu. Isso é ser justificado pela fé. A gente é justificado pela fé no sacrifício de Jesus. Então, justificação pela fé é o quê? É quando eu acredito que Jesus morreu no meu lugar pelos meus pecados, pelo crime que eu fui condenado. Isso é justificação pela fé. Então agora nós somos salvos da morte. O problema, turma, é que tem muita gente que ao invés de crer nesse sacrifício de Jesus, eles tentam fazer uma outra coisa. Você sabe o quê? Então, olha só.
essa turma, eles acabam tentando pagar Deus com boas obras. É como se eles tivessem dar justificativas, tá? Em vez de fazer a justificativa de pagar Deus com a fé no sacrifício de Jesus, deixando Jesus pagar a nossa dívida, não. Elas tentam ajudar de alguma forma. Então, eu preciso ser bonzinho, fazer boas obras, eu acabo ajudando os pobres, eu obedeço meu pai e minha mãe, tudo, mas eu faço tudo isso, Deus, porque daí eu vou para o céu, tá bom? Quer dizer, eu estou comprando a minha salvação com as boas obras. Isso funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque essa dívida nossa é impagável, não dá para pagar. O preço dela é morte. Eu vou contar uma historinha para vocês, talvez vocês se lembrem. Tinha um rapaz, um garoto, que ele fazia muita coisa errada, ele mentia, ele fazia um monte de coisa errada. E aí o pai e a mãe dele não sabiam mais o que fazer, e eles moravam num sítio. Então o pai e a mãe teve uma ideia, o pai chegou, chamou o filho e falou assim, filho, é o seguinte, a partir de agora, cada vez que você fizer uma coisa errada, nós vamos bater um prego na cerca, tá bom? Ok? Beleza. E aí passou aquela semana, o menino continuou fazendo coisa errada, por mais que tentasse, mas fazendo coisa errada. Aí bateu um prego, bateu outro prego, bateu um prego. No final da semana, o pai chegou e falou assim, filho, agora é o seguinte, vamos lá ver a cerca. Aí ele olhou a cerca assim, tinha na cerca pelo menos ali uns 10 pregos batidos. Aí ele falou assim, filho, é o seguinte, essa semana eu quero tentar propor uma coisa para você. Eu quero que você procure fazer coisas boas, boas ações, para que cada boa ação que você fizer, nós vamos tirar um prego. Nossa, o moleque ficou empolgadíssimo. Não, vamos lá. Começou a semana, o moleque, boa ação, boa ação, boa ação, boa ação. Por incrível que pareça, gente, chegou no final da semana, o moleque conseguiu tirar todos os pregos. E o moleque chegou pro pai e falou assim, pai, consegui, tirei todos os pregos, vem ver. Aí o pai foi junto com ele e ele mostrou a cerca. E aí o pai virou e falou assim, filho, meus parabéns, você tirou todos os pregos. Eu só quero te fazer uma pergunta. A cerca, ela tá igual ela estava antes de você bater o prego? Aí o filho falou, não, ela tá marcada, tem o furinho do prego. Pois é, essa cerca, ela nunca mais vai ser a mesma, entendeu? Então, por conta disso, o que eu quero falar para você? Eu quero dizer para você que por mais boas ações que você faça para você tentar conquistar a sua salvação, os pecados que nós cometemos, elas deixam marcas que não dá para apagar. Por isso que não é possível com as nossas boas ações fazer com que a gente mereça a salvação. Não há merecimento. Não há. Por isso que o único que não bateu nenhum preguinho na cerca, esse sim, ele é capaz de se fazer justiça, ele ser o pagamento pela nossa dívida, que é a pessoa de Jesus. Deu para entender? Aí, turma, o que você pode ver? Olha só. A partir do momento que Jesus ele pagou o preço por nós, ele deu essa justificativa, ele deu esse crédito, né, com a morte dele no lugar da nossa morte, que era a nossa condenação, a ira de Deus, que é a exigência de justiça, ela terminou. E agora, o que aconteceu? Nós voltamos a ter acesso a Deus. Se você se recordar, você já deve ter estudado uma historinha do Novo Testamento que fala da crucificação de Jesus. Que ele diz que no momento da crucificação, ali no templo, tinha uma separação do local onde estava a Arca da Aliança, ali, onde era o Santíssimo, naquele local. Aí tinha uma cortina, que é o véu, e aqui ficava o sacerdote. E ele só podia atravessar ali uma vez por ano, que era na Páscoa, lembra? Que ele pegava o bode expiatório, sangrava o cordeirinho, jogava o sangue ali na pontinha da arca, que se chamava propiciatório. Muito bem, olha só. Quando Jesus foi morto na cruz, ele é o cordeiro
que é aquele bodinho expiatório, o cordeirinho, que é morto, e o sangue dele da cruz é derramado ali na arca, simbolicamente falando, entendeu, gente? E à medida que acontece isso, agora, aquela cortina, aquele véu que separava o povo de se relacionar com Deus, ele é rasgado. E agora o homem tem acesso a Deus de novo. Mas quem abriu este caminho? A pessoa de Jesus. Por isso que lá no Novo Testamento, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, entendeu? E é por isso que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deu para perceber isso? Então, onde eu quero chegar com vocês? A partir de agora, nós somos reconciliados. Nós podemos novamente ter um relacionamento com Deus. E aí, qual é a grande vantagem de você poder se relacionar com Deus de novo? Você precisa de Deus agora para falar com Ele? Você precisa de sacerdote? Você precisa de padre? Não. Você precisa do pastor para você falar com Deus agora? Não. Como é que você fala com Deus agora? Através da oração. Mas olha que interessante. Esse aqui, ó, é um livrinho que a gente lê aqui em casa com os meus filhos, que é o meu catecismo, que é um resuminho do breve catecismo da Confissão de Westminster. E se os seus pais não têm, pede para eles adquirirem e entregar para vocês, entendeu? O breve catecismo. Parece até um pouco infantil, entendeu? Mas não é infantil. E você pode ver lá na parte das perguntas sobre oração, ele vai perguntar assim, na pergunta 106, o que é oração? Oração é um modo de uma pessoa falar com Deus. Ok, todo mundo sabe isso. Agora, a pergunta que eu faço, como devemos chegar até Deus? Como que você tem que chegar na hora da oração? E aí, assim, você tem que chegar com um coração humilde, contrito, arrependido, com fé, que Deus está te escutando, mas você tem que chegar diante de Deus em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque você é pecador. O único que não tem pecado foi Jesus. Ele justificou você. Ele pagou o preço por você. Então, Deus, ele só recebe a gente com um intermediário, que é a pessoa de Jesus. Ele é quem pagou a nossa conta. Então, eu quero que você entenda que quando você crê que Jesus, ele morreu na cruz e pagou o preço do seu pecado. Você olha para o túmulo e ele está vazio, ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque ele não tinha nenhum pecado. E como ele não tinha pecado, qual é o salário do pecado? A morte. Como que Jesus, morrendo por mim e por você, sem pecado, ele podia ficar preso na morte? Não, ele não merece. Então a morte não é capaz de segurá-lo. E ele ressuscita. E quando você crê nessa bênção maravilhosa, que você é pecador, que Jesus morreu pelos seus pecados, e ele é Deus, e ele venceu a morte e ressuscitou, e vai governar conosco na segunda volta dele, vai cuidar da gente, nós temos novamente relacionamento com ele, isso é uma bênção. Quando você crê nisso, isso faz toda a diferença para você. Agora você pode falar com Deus, pode ter um relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que você se dirigir a Deus, você se dirige sim, mas quando você se dirige em nome de Jesus. Por isso que a gente tem a mania de estar orando, Senhor, obrigado, aí no final da oração você fala, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós só temos relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus. A gente só é reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. Deu para entender, galerinha? Tudo bem, Du? Eu entendi então que, ok, nós agora estamos, então, livres da condenação do pecado. Então, não tem mais pecado agora? Nós estamos salvos, vamos pra galera, vamos tocar a vida, é isso? Não.
nós estamos livres da condenação do pecado, do preço. Então, quando você crê em Jesus, significa o quê? Que você não vai ter mais a morte eterna. Quando você morrer, você vai ressuscitar pelo poder do mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, tá? Mas nós estamos livres do pecado hoje? Não. Ainda existe a influência do pecado na nossa vida. Afinal, você não peca? O tio aqui não peca? Eu peco também. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que ainda que nós estamos livres do preço do pecado que foi pago por Jesus, nós ainda convivemos com o pecado. E isso é duro pra gente. Por quê? Porque mesmo quando a gente faz essas coisas erradas, você não sofre. Principalmente quando você tem dificuldade. Porque assim, ok, a gente peca quando tá tudo bem na nossa vida, é mais difícil, né? Talvez você peque por se esquecer de Deus, não dar valor que foi Deus que deu as coisas pra você. Mas assim, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente quer dar um jeito e a gente acaba ficando irritado, bravo com Deus. Fala assim, você não me ajuda, Senhor. E aí o que acontece? A gente peca muito mais. As dificuldades são coisas que ajudam a gente a lidar com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Então, pega a sua Bíblia de novo e eu quero que agora você abra no livro de Romanos, tá? Pode até dar pausa aí, ó. Romanos, capítulo 5, e nós vamos no versículo 3 e 4. Dá pausa aí, ó. Romanos 5, 3 e 4. Ok. Vamos ler juntos aqui, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas dificuldades. A gente tem que ficar feliz também, tem que aproveitar as dificuldades. Por quê? Porque sabemos que a tribulação, a dificuldade, ela produz na gente o quê? Perseverança. E a perseverança, ela produz na gente um caráter aprovado. Ou seja, a gente se torna pessoas melhores quando você persevera, quando você insiste. E o caráter aprovado, ele gera o que em nós? Esperança. O que eu quero dizer com isso, gente? Que quando a gente está passando dificuldade, esse é o momento de você dobrar os seus dois joelhos e orar para Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, de você se submeter ao Espírito Santo. E como que o Espírito Santo age na sua vida? Você sabe? Eu já falei isso aqui em aula. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Nós já falamos disso aqui. Então, quando você está numa dificuldade, você tem que respirar fundo e procurar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai te dar amor, vai te dar paciência, vai te dar benignidade, de você ter pensamentos bons, de você ter atitudes boas, de você ter uma vida de fé, de você ser íntegro, de você ser generoso. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Então, se você insiste em procurar o Espírito Santo, em perseverar, isso vai te descontaminando do pecado. Deixa eu contar uma dica para vocês aqui. Quando você peca, o que o pecado faz na sua vida? O que ele aumenta de chance na sua vida? Você sabe? Quando uma pessoa peca, o que aumenta de chance, aumenta a chance dela pecar de novo. É isso mesmo. Um pecado puxa o outro. Quanto mais você peca, mais você acaba pecando. Você conta uma mentirinha, aí você vê que não tem tanto problema, você conta outra mentira, você fala um palavrão, daqui a pouco você fala outro palavrão, você vê um vídeo que não era para ver, daí você vai ver de novo. É assim que funciona. Um pecado puxa o outro. Agora, o que você buscar o fruto do Espírito e se descontaminar do pecado, você não pecar, o que ele aumenta a chance em você?
ele aumenta a chance de você não pecar de novo. Engraçado isso, não é? Mas é isso que acontece. Quanto menos você peca, menos você vai pecar. Ou seja, quando você evita de contar uma mentira, você não vai querer contar de novo. Quando você evita de falar um palavrão, você não vai querer falar de novo. Quando você evita de ver alguma coisa proibida, ou você evita de desobedecer o seu pai, você não vai querer de novo desobedecer. Por quê? Porque concorda que quando você faz algo bom, que é fruto do Espírito, qual é a sensação que você tem? É boa. É boa. Por quê? Porque você está obedecendo à vontade de Deus. E vocês lembram lá em Romanos 12, qual é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável. Não se esqueçam disso. Portanto, a perseverança, ela produz esperança na gente, que é esse sentimento de alegria no coração. Então, quanto mais você peca, mais você vai pecar. Mas quanto menos você peca, menos você vai pecar. Deu para entender? Turminha, mas vocês concordam comigo que ok, bacana a gente ter perseverança, né? Mas você concorda que tem alguns dias que você fica cansado? Você fala assim, não vai ter mais jeito, eu não consigo parar de pecar. E não bate forte um desânimo? Você não fica desanimado? Que às vezes você está tentando, insistindo em não pecar, mas parece que fica batendo na mesma tecla e você parece o apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele fala, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Como eu sou miserável, quem me livrará desse corpo maldito? Graças a Deus, temos a Jesus Cristo. Onde eu quero chegar? O desânimo, ele bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias. E quando ele chegar na sua porta, o que você tem que fazer? Você tem que se ajoelhar e olhar para a cruz. Para a cruz de Jesus. E olhar para o túmulo vazio. Jesus, ele venceu. E a Bíblia fala em João 13, quando estava perto daquele momento, Jesus ia fazer uma ceia com os apóstolos, com os discípulos, né? E ele foi lavar os pés dos discípulos antes deles ceiarem tudo, e já estava chegando perto do tempo que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado, tudo. E aí, olha que legal, chegou nesse tempo, a Bíblia fala assim, em João 13, versículo 1, ele fala assim, e tendo amado seus, que somos nós, que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Turminha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um texto da Bíblia que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse é o texto da Bíblia predileto meu. É o meu texto predileto. Um dia que eu morrer, eu quero que esteja lá no meu túmulo esse texto. Tá lá, cobre da Pietro do Giovanni, tá bom? Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele tá nesse texto aqui, ó, nessa época, ele tá perto de ser entregue pelos romanos para a morte. E aí, ele faz uma carta para Timóteo, que é o filho dele na fé, como se fosse um testamento, sabe, falando as últimas palavras. E aí, nessa parte aqui, ele fala assim, Timóteo, olha só, eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia que Jesus voltar. E não somente a mim, mas também a todos que os amam até a sua vinda. O que eu quero dizer com esse texto para vocês? Jesus, ele não amou a gente até o fim. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você a não vencer.
Você vai ser derrotado pelo pecado muitos dias. Mas eu quero convidar você a perseverar, a não desistir, a ir até o fim. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele não venceu a corrida. Ele completou a corrida. O que significa isso? Significa que quem venceu a nossa corrida foi Jesus. E Jesus nos dá a coroa da vitória, como ele falou aqui no texto. Portanto, tanto você quanto eu, nós temos que perseverar, nós temos que ir até o final, lembrando que a coroa ela já está reservada para mim e para você. Nós não precisamos ganhar o céu, o céu já foi ganho para nós, porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É isso. Portanto, o que você precisa? Completar a corrida. Você precisa combater o bom combate. Você precisa guardar a sua fé. Percebe que são 3 coisas? Não é só você viver a sua vida, acreditar em Jesus e pronto. Não. Você precisa combater alguns bons combates. Combater o pecado é combater um bom combate? Opa! E guardar a fé? Guardar a fé também é tarefa sua, porque quando você cair, você não pode desistir, você precisa guardar a sua fé e perseverar. Esse amor que brota em nós, aonde nós estamos fazendo essa corrida, ela tem que ser feita não mais para eu ganhar o céu, mas eu tenho que fazer essa corrida por amor a Deus, por amor a Ele. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus, Ele me amou tanto, que Ele deu a vida dele por mim. E aí você vai lembrar do texto de 1 João 4,19, que como Ele amou a gente primeiro, agora a gente pode amar. E por isso, você vai seguir essa corrida até o fim. Olha que bênção! Tá vendo essa bênção? Agora nós vamos contar essa bênção. Vamos nessa? E aí? Você vai guardar essa boa notícia, essa bênção, esse presente só para você? Vocês viram o título da nossa lição? Conta as bênçãos. É uma ordem, é um imperativo. Galerinha, contem as bênçãos. Para quem? Para todo mundo. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, e o versículo 19 e o versículo 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Lê comigo aqui, ó. Jesus já ressuscitou e agora ele vai subir aos céus. Lembra? Ele vai subir aos céus, tá? E depois que ele sobe, depois ele vai voltar. Ainda não voltou, né? Então, olha só. Olha o que a Bíblia fala. Ele vai começar lá a falar: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Percebe o que Jesus está falando para a gente? Ele está falando o seguinte: galera, contem as bênçãos, contem a boa nova. Então, eu quero convidar você a você guardar 4 coisas de você contar as bênçãos. A primeira delas, eu quero que você conte essas bênçãos em qualquer lugar, em todos os lugares. Não só no lugar, no espaço, mas você vai contar em todo o tempo. Você vai contar essa bênção, a idade que você tem hoje, quando você tiver mais velho,
quando você for pai, quando você for mãe, quando você for vó, quando você for tio, quando você for tia, em toda a sua vida, em todo tempo. Em todo tempo. Então, em todo lugar, em todo tempo, para todas as pessoas, para qualquer pessoa. Você vai contar para o seu amigo da escola, você vai contar para um parente seu, você vai contar para um adulto, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E você precisa contar a história toda. Guardou as 4 coisas? Em todos os lugares, em todo tempo, para todas as pessoas e toda a história. Que toda a história, Du? A história do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é que Deus é o Criador do mundo e Ele criou todas as coisas e tudo que há à nossa volta. E Ele também nos criou. Mas lá atrás a humanidade se voltou contra Deus. E ela não quis viver junto com Deus. Eles quiseram viver sozinhos, independentes de Deus. E isso foi algo injusto. Que o resultado disso era a morte daqueles que se desligaram do Criador, dono da vida. Mas esse Criador, ele amava tanto essa humanidade que ele mandou o Filho dele se fazer carne, se fazer humano, habitar entre a gente, viver conosco, não se desconectar com Deus, fazendo a vontade de Deus o tempo todo, e por isso ele nunca pecou. E quando chegou o tempo que Deus determinou, ele foi entregue nas mãos dos homens, foi crucificado e morto para o perdão do pecado da humanidade. E ele, como não tinha pecado, a morte não pôde reter ele. Então, ele ressuscitou para que todo aquele que crer que ele é o Salvador da humanidade não mais morrerá, mas terá a vida eterna. E ele subiu aos céus e está sentado à direita do Deus, Pai nosso. E ele vai voltar também no tempo de Deus para julgar toda a humanidade, o diabo, os demônios e tudo que há à nossa volta, para que seja estabelecido o reinado desse Deus maravilhoso, governado pela pessoa de Jesus Cristo, e nós que somos crentes que Ele é o nosso Salvador, nós seremos colaboradores do reinado dele. Nós vamos reinar junto com ele. Porque lembra que eu falei? Adão e Eva, eles eram os sacerdotes, os governantes do mundo, que era o templo de Deus. Quando Jesus agora voltar, ele vai ocupar essa posição de sacerdote que era de Adão e Eva. E nós somos convidados a participar dessa função junto com ele, para governar esse mundo maravilhoso e vivermos o reino de Deus. Que bênção, né? Que você conte essa bênção para os seus amigos, para os seus familiares, que você sabe agora que você realmente tem um Salvador para te salvar da morte eterna. Você é justificado, foi pago o preço dessa morte através do sacrifício de Jesus. E agora o seu lugar não é mais o inferno, mas é o céu, é no reino de Deus. E até lá nós vamos perseverar, lutando contra a influência do pecado, vestindo a armadura de Deus e pedindo por que o Espírito Santo use a nossa vida, brotando na nossa vida o fruto do Espírito e cada vez mais descontaminando a nossa vida e fazendo tudo isso por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E isso nos coopera a esperar com muita esperança a volta
de Jesus Cristo. Que essa seja a sua bênção contada para os seus amigos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia de escola dominical. Te agradeço por essa lição tão preciosa que vem ao nosso coração, para que a gente realmente não só tenha firme na nossa vida essa certeza que somos salvos pelo sacrifício de Jesus, que o Senhor nos ama e que o nosso lugar é dentro do teu reino, ao seu lado, vivendo com o Senhor no momento que o Senhor voltar. Mas até lá, que o Senhor nos dê coragem, ousadia e força para que a gente possa contar essas bênçãos para muitas outras pessoas que ainda não sabem dessa história maravilhosa, dessa bênção maravilhosa da nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um aqui, a começar de mim, para que a gente possa permitir que essa lição fale fundo ao nosso coração e que essa aula, se ainda existir algum jovem, adolescente que está assistindo e que ainda não percebeu que precisa fazer a sua pública profissão de fé, que o Senhor toque no coração deles, para que eles se sintam chamados pelo Senhor, para declarar para o mundo todo que o Senhor Jesus morreu por nós em perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, galerinha. Fica com Deus. Deus abençoe.